uma nave com 200 pessoas em estado de hibernação foi enviada ao espaço na esperança de dar continuidade à espécie humana. Muito tempo depois, ela aterrissou em um novo planeta habitável, com florestas, montanhas, rios, lagos, mar. Esse planeta, nomeado pela NASA de Kepler 452b, foi descoberto pelo telescópio ELT, Extremely Large Telescope, e era o planeta mais favorável para a adaptação humana, segundo os cientistas. As pesquisas por novos planetas foram iniciadas após um diagnóstico feito por cientistas de que os recursos naturais da Terra estavam se esgotando, fazendo com que os países começassem a entrar em guerra e, por conseguinte, surgiu a necessidade de encontrar um novo planeta. Após alguns anos, a nave colidiu com o planeta Tártaro, despertando os passageiros da hibernação. Pessoas dos 4 cantos terrestres estavam a bordo e começaram a se ambientar com o novo contexto em que se encontravam. Com receio do que esperavam fora da nave, iniciaram uma socialização entre si na esfera central, o que foi dificultado por possuírem culturas e idiomas totalmente distintos. A nave era comandada por uma inteligência artificial, ERA, que fornecia as informações que se propagavam no idioma requerido de cada escolhido. Com isso, divulgou-se que a comida estocada duraria apenas 3 meses, gerando medo de escassez e, como consequência, desenvolveu-se entre eles a ideia de começar a cultivar. Mas não foi algo fácil, pois eles não tinham experiência nenhuma no assunto ou tecnologia avançada que os ajudasse no processo e, por ainda não conhecer o novo ambiente, tiveram que começar o sistema de cultivo dentro da própria nave, como primatas engaiolados. Por um momento, eles estavam vivendo a ideia do anarquismo, que é uma ideia que rejeita o autoritarismo e luta por uma sociedade melhor com base na liberdade, cooperação e igualdade, pois naquele momento entre eles não havia um governo, capital e desigualdade social, já que eles estavam todos no mesmo barco e o que faria com que eles progredissem e não morressem seria a cooperação entre eles. O capital, que é um dos principais fatores geradores da desigualdade social, não existe nesse momento, pelo fato de não ter como comercializar. A partir dali, o trabalho em grupo, a divisão de tarefas e o desenvolvimento de ideias para sobreviver começa a crescer. Com a dificuldade de se comunicarem, decidiram usar os recursos disponíveis que tinham. Teve-se a ideia de usar ERA, para que pudessem se conhecer e realizar a divisão de grupos. O que queriam que fosse divulgado era falado para a ERA, e ela repassava para todos de acordo com sua língua. A problemática acerca dessa ferramenta era que ela se restringia apenas à parte interna da nave, e não poderia ser usada no ambiente externo. Todavia, isso possibilitou a divisão de tarefas dessa nova sociedade. Pensaram em desenvolver um sistema de grupos, escolhido pela profissão de cada um e suas aptidões. Um grupo seria responsável por fazer a exploração e o mapeamento do planeta, em um raio próximo à nave, e aos poucos iriam aumentando. Após, seria outro grupo responsável por observar o clima e a física do planeta, criando a noção de dia e noite, estações e efeitos naturais. O terceiro grupo teria como objetivo coletar informações sobre plantas e fertilidade do solo. O quarto grupo deveria estudar a nave em que vieram, de forma a encontrarem utensílios que pudessem se tornar ferramentas úteis. Os escolhidos foram selecionados a fim de representarem a sociedade terrestre e eram formados por 5 professores, 6 engenheiros, 2 físicos, 3 geólogos, 4 biólogos, 2 cientistas, 10 estudantes de idades variadas, 3 médicos, 1 fazendeiro, 2 escritores e ainda um bilionário que era investidor dessa pesquisa.
As tarefas em grupo começaram de forma efetiva, com a intenção e interação de todos. Como ainda não se tinha conhecimento sobre a duração do dia, determinaram que sempre após 10 horas do horário que se começavam as explorações, se reuniriam na sala principal e um representante de cada grupo, junto à Hera, iria repassar informações obtidas. Após estabelecerem uma organização, algumas expedições foram iniciadas para o reconhecimento do entorno da nave, para que fossem coletadas informações que ajudariam ainda mais no desenvolvimento do novo planeta. A primeira expedição seria bem curta. O grupo só poderia se afastar 100 metros do raio da nave. O intuito era coletar informações sobre a vegetação, sobre o solo e mapear o relevo ao entorno para que fosse estabelecida uma área segura onde poderiam transitar com mais facilidade. A segunda expedição seria um pouco mais longa e iam até 1 km do raio da nave, com o intuito de encontrar água. Mas os tripulantes estavam receosos, pois não teriam contato visual e não tinham um meio de se comunicarem. Foi então que Hera sugeriu o uso de drones para realizar um mapeamento com mais segurança e eficiência, podendo analisar assim os dados coletados em tempo real. Conseguiram achar um rio a 2 km da nave. A próxima missão seria de identificar a qualidade da água encontrada. Com a descoberta da água próxima, surgiu a esperança de conseguirem desenvolver plantações para que pudessem ter mais alimentos. Ao achar a água, foram feitos testes e comprovaram que a água era potável. Isso fez com que os tripulantes explorassem as áreas ao entorno da nave. Uma nova sociedade estava prestes a ser desenvolvida fora da nave, mas alguns tripulantes resolveram levantar acampamentos para melhorar-se e ambientar. Mas essa atitude não foi bem vista por alguns dos outros tripulantes, que acharam arriscado e principalmente por Hera, que não teria o controle sobre os tripulantes fora da nave, já que não existia tecnologia para que pudessem se manter conectados. Com o avanço das pesquisas de campo, parte da tripulação notou uma diferença de comportamento entre alguns jovens. Uma personalidade forte e de raiva fez com que eles começassem a lutar entre si, incentivando um ao outro a causar uma guerra naquele exato momento. Porém, alguns deles não foram afetados aparentemente por esse tipo de comportamento, fazendo perceber ali que naquele ambiente algo superior poderia estar influenciando de forma negativa para os tripulantes. Foi aí que uma estranha onda de fumaça tóxica tomou conta da floresta ali presente, fazendo com que qualquer um que chegasse próximo seria afetado em seu corpo com uma espécie de queimadura. Logo, rapidamente, então, eles começaram uma corrida por suas vidas. Tentariam ali um retorno para a nave, porém, àquela altura, não sabiam se conseguiam realmente sobreviver. Uma corrida contra o tempo, em um lugar totalmente desconhecido, onde o futuro da humanidade estaria em jogo, todo o trabalho e legado do ser humano seria jogado fora por um descuido. Ou seria apenas o destino da humanidade, já que em um planeta o fim foi causado pelo ser humano, o outro também não seria diferente?